Vídeo 139. Estou na beira da praia, num lugar muito alto. Se vê o mar muito longe. E o meu medo é que o áudio não saia bem devido ao vento, né? Mas o lugar onde estamos é lindíssimo, né? Esta praia que eu foco agora, numa placa lá diz Praia da Ilhota e a outra placa diz Praia do Porto. Então não sei o nome dessa praia aí, mas fazendo uma panorâmica, temos todo o horizonte aqui e já temos mais praias deste lado, muito longe, né? Mas também temos praias próximas aqui, que eu também não sei o nome, né? E ali temos a BR-101. Para este lado, o sul do Brasil. E para este outro lado, temos o norte do Brasil. Estou gravando aqui para trazer cenários novos, né? Para não ficarmos sempre nos mesmos, né? E o lugar aqui é simplesmente lindíssimo, né? Continuando a nossa história de onde tínhamos parado, agora iríamos para a Itália. O Alan tinha se desligado do Boticário. Já tenho que sair daqui porque, mesmo sendo em local de difícil acesso, as pessoas vêm atrás. E o Alan tinha se desligado do Boticário de uma maneira traumática. Ele simplesmente tinha brigado com o diretor português, né? E a briga quase terminou em socos, né? Eu não estava no escritório na hora que isso aconteceu, mas segundo me descreveram, foi um momento bem tenso, né? Ao contrário de mim, que saía do Boticário de uma maneira tranquila e muito bem visto, né? O Alan saía dessa maneira traumática, né? E até o principal motivo dessa saída traumática foi porque ele realmente não tinha condições de fazer o trabalho para o qual fora contratado, né? Que era mexer e acertar o sistema de informática, né? O Saulo, que viajaria comigo, um pouco antes deste momento, quando eu ainda estava trabalhando, o diretor me chamou um dia e, como o Saulo tinha trabalhado conosco no final do ano
naquele momento que precisávamos de mão de obra extra, o diretor me chamou e me perguntou se eu tinha informações de onde o Saulo se encontrava, né? E eu disse que não, né? E ele me confidenciou que tinha alguns homens no escritório do Boticário à procura dele, né? E esses homens, segundo ele me dizia, eram homens de uma polícia especializada de Portugal, né? E a situação, eu fui ao encontro destes homens no escritório para ver do que se tratava, né? E eles me relatavam que o Saulo tinha se envolvido numa briga, uma questão de dinheiro. Eu nem recordo bem mais exatamente como era aquela situação. Mas era uma situação em que ele tinha agredido um homem, que até onde eu me lembro era um português, e ele estava sendo acusado de ter roubado este homem, né? Só que conversamos ali no escritório sobre esses acontecimentos e mesmo após esses homens saírem dali, eu e o diretor brasileiro que tinha me chamado concordamos que era uma história muito estranha, né? Os homens tinham poucas informações e até onde eu me lembro, eles nem bem tinham se identificado e também não sabíamos como eles tinham chegado até o escritório do Boticário, né? Era muito estranho toda aquela situação, né? Como aquilo tudo era muito estranho, o diretor me manteve informado e me posicionou que nós tomaríamos uma providência só se os homens retornassem, né? E os homens saíram dali e não apareceram mais, né? Depois, quando eu encontrei o Saulo, eu perguntei para ele que história era aquela, né? E ele contou uma história de um cara que ele tinha conhecido, mas que no cara que tinha dado um soco nele. Olha, eu não me lembro mais, não me lembro mais mesmo. Eu sei que dentro daquilo que nós conversávamos, ele dizia que ele não tinha nada, que ele não tinha assaltado o cara, que ele não tinha roubado o cara e que ele não tinha batido no cara, né? E a história ficou por isso aí mesmo, né? Nunca mais ninguém apareceu, quase caí aqui. Aqui tem trilhas de terra e tem trilhas de pedra, né? O lugar é lindíssimo. É uma parte bem alta, né? E as pedras dão aqui embaixo na praia, né? E ele disse que ele não tinha nada que ver, que aquilo não tinha acontecido como aqueles supostos policiais tinham relatado, e a história terminou desta forma, por isso mesmo, né? Espero que o áudio aqui fique razoável devido ao vento, né?
Ou seja, eu tinha decidido viajar para a Itália com esses dois, então, entre aspas, amigos, né? O Alan e o Saulo. O Alan já tinha provado que era um incompetente, né? E eu considero o incompetente já um sério problema para se administrar, né? Porque o incompetente sempre há um problema em todas as situações em que a gente se envolva, né? E o Saulo, além dessa história muito estranha que tinha acontecido, quando ele tinha chegado em Portugal, ele tinha chegado até eu, então, através do Alan, que tinham se encontrado no albergue da juventude, que seria um hostel hoje, né? Quando o Alan tinha chegado do Brasil. E a história do Saulo no albergue da juventude é que ele tinha vindo do Brasil, ele era gaúcho, era de Porto Alegre, né? Tinha entrado pela Espanha, tinha ido parar em Andorra, né? Andorra é uma, eu não sei exatamente, é tipo um principado, agora não me veio a palavra, mas não é principado, se eu não me engano. Andorra é uma província autônoma, se eu não me engano. É uma área isolada na Espanha e é uma estação de neve, de esqui, né? E ele disse que tinha chegado em Andorra com um amigo, também brasileiro, também de Porto Alegre, se eu não me engano, e que eles tinham ficado em Andorra e este amigo dele tinha roubado ele. O amigo dele tinha roubado ele e ele tinha ficado sem dinheiro e não sei como eles tinham se separado e ele tinha se deslocado até Portugal sozinho, sem dinheiro, né? E realmente ele estava lá em Portugal quando chegou, sem dinheiro, né? Só com meia dúzia de roupas, e era essa história que ele contava, né? O que podemos ver é que ele já vinha de uma história estranha. Agora, com essa história dos supostos policiais portugueses, ele vinha com outra história estranha, ou seja, era um cara complicado. E o Alan era o Saulo era um cara que sempre tinha alguma coisa acontecendo na vida dele, né? Tinha alguém que ele tinha se estressado, tinha um cara que ele já tinha quase brigado. As histórias dele, um apartamento que ele morou que já não tinha pago, mas daí quem não tinha pago era o outro cara. Então as histórias dele eram todas muito estranhas, né? E o que eu quero deixar claro é que então eu tinha escolhido viajar com pessoas que eu não conhecia, né? Sendo que as que eu conhecia, como o Leon e o Rick, por exemplo, que vocês sabem a história desde o início, também foram pessoas que só me trouxeram prejuízos, né? Mas agora eu escolhi então viajar com essas pessoas completamente desconhecidas e que só tinham histórias complicadas no currículo. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!